Olá vocês, tudo bem? A modelagem dessa videoaula é uma peça para a disciplina Desenho Técnico. Nós vamos fazer a modelagem 3D e posteriormente realizar a folha de detalhamento, as projeções ortográficas. A peça é essa daqui, e sempre há uma maneira diferente, uma, duas, três formas de modelar o mesmo objeto. Eu vou preferir começar pela estrutura principal, ou seja, essa espessura de 14 milímetros, ela também vem até essa extremidade esquerda com um arredondamento de raio 14 e vai lá também no fundo com um arredondamento de diâmetro de 40. As demais extrusões aqui, além desse 14 milímetros, esta aqui menor e essas flanges, o furo, esse furo no corpo principal, a gente faz posteriormente. Então vamos lá. Vamos abrir um novo arquivo. Standard milímetro, clicamos e criamos. Ele abriu a página principal. Como sempre, vamos iniciar um esboço 2D, novamente clicando com o botão esquerdo. Ele traz os planos. Para essa figura, a posição que ela está, o melhor plano é aquele que corta no sentido do comprimento. Portanto, é esse plano aqui. Botão esquerdo sobre ele. Ele já se colocou a normal. Vamos pegar uma circunferência, clicar nesse centro, origem do software, cotagem, e vamos colocar uma medida aqui de raio de 14 ou diâmetro de 28. Ele pediu diâmetro porque a linha de cota está cruzando toda a circunferência. Senão, se fosse raio, ele sairia do centro. Então, diâmetro de 28. Alimenta com o teclado. E a distância dessa circunferência para outra maior, na outra extremidade, tem uma distância de 70 milímetros e tem uma circunferência de raio de 40. Observe sempre o desenho. Então agora nós vamos pegar uma linha novamente, e vamos trocar essa linha cheia por uma linha de construção, é uma linha pontilhada. Vamos clicar aqui no centro, levar na horizontal, clicar, botão direito, já busca aqui cota geral, clica sobre essa linha pontilhada, uma medida informada pelo desenho de 70 milímetros. E imediatamente desmarca aqui e desmarca aqui. Vamos buscar outro círculo. E nessa extremidade da linha de 70, clica, arrasta, e a medida é um diâmetro de 40 milímetros, conforme formado pelo desenho. Esse maior aqui, ó. Olha lá, diâmetro de 40. E vamos agora com uma linha, novamente, clicando em qualquer lugar sobre a circunferência, ou o círculo, ou os círculos. Um aqui, outro aqui. Em qualquer lugar, porque o que interessa agora é aplicar a condição geométrica de tangência, que vai fazer com que essa linha busque o ponto exato em que ela tem que ficar para realizar a transição suave, não deixando um bico, um canto, como aqui a gente está vendo, ó, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então eu não preciso me preocupar em colocar essas linhas, eu não sei onde é o ponto de tangência. O ponto de tangência entre esses dois círculos, que tem uma distância de 70 e tem raios diferentes, quem vai encontrar o ponto de tangência é o software. Então vamos buscar aqui tangência, e você clica na reta e no círculo. Essa ordem pode ser inversa, e ele já soltou o símbolo de tangência e já colocou onde é a tangência. Não era exatamente no plano que cortava o objeto ao meio. Então quem está calculando essa tangência é o software.
Novamente aqui, sobre a linha e sobre o círculo, soltou o símbolo de tangência e você percebe que ela muda de posição. Ele busca onde é a tangência, aqui e aqui. Vamos tirar o que não interessa. Dá um ESC. Essa parte de dentro não interessa. Vamos pegar aqui a tesoura, ferramenta parar, e vamos cortar aqui, aqui e aqui. Eu só preciso do perfil externo. Conclui o esboço. Arruma posicionamento com scroll e vamos fazer a extrusão. Como eu havia dito, nós vamos fazer essa parte principal, central aqui, uma espessura de 14 milímetros. Depois a gente vai lá na extremidade do fundo, com o diâmetro maior de 40, extruda com 30, e depois, sobre essa extrusão, com diâmetro menor, de 28, a gente extruda com 45. Entretanto, aqui, olha, é importante que essa extrusão de 14 milímetros seja feita de forma simétrica. Porque aqueles cilindros, né, duas medidas que existem aqui, eles têm o mesmo valor para frente e o mesmo valor para trás. Então, eu colocando simétrico, eu tenho um plano cortando aqui ao meio. Então, 14 e simétrico, e dá um OK. Agora nós vamos desenhar essa circunferência, que também tem o diâmetro de 40, da extremidade que a gente fez, só que agora ele tem uma extrusão de 30, distribuído para ambos os lados. Vamos lá. Então, qual é o plano que corta o objeto no meio? Esse aqui, ó. Está cortando ao meio. Dá uma olhada lá. Escolhi o plano, botão esquerdo, abra um plano. Né? E aqui agora, olha, você vai pegar círculo, e onde eu clico, né? Que posição eu clico? Passo o mouse sobre essa circunferência, ó, ele gerou o centro. Ó. Clica aqui e clica maior. Dá um pequeno tombo, e agora você coloca essa medida aqui, também de 40. Conclui o esboço. Vamos em extrusão. Ele reconheceu aquela figura, só que ele quer colocar apenas para um lado. Novamente a gente troca para simétrico. Ele ficou igual ao de 14. Não posso dar OK aqui, senão ele vai ficar exatamente igual. E eu sei que essa medida aqui é essa aqui, ó, desse centro a esse centro, de 30 milímetros. É a distância menor do cilindro que a gente acabou de desenhar a circunferência, o círculo. Então, coloca simétrico e agora alimenta com 30 milímetros. Ele veio para fora. A mesma coisa, a gente vai desenhar uma circunferência agora, que tem uma medida, né, igual a essa que a gente fez, 30 milímetros, né? Só que ele tem um raio, que a gente já tinha feito lá, de 14. Então vamos pegar o plano que passa lá no meio, olha. Dá para ver que ele passa no meio. Plano escolhido, abre o esboço, novamente círculo, e onde eu clico? Passo o mouse sobre a circunferência, ele gerou um ponto, clica maior, para poder clicar aqui e colocar um diâmetro de 28. Ele coincidiu, está lá. Confirma, conclui, vamos em extrusão, ele já reconheceu a figura, só que ele quer colocar para um sentido, né, para uma direção, a gente troca para simétrico e mantém 30, que é a mesma distância da operação anterior, e dá um OK. Se a gente for olhar a peça, agora existe um pequeno cilindro sobre essa maior na extremidade à direita, com um diâmetro de, olha a medida aqui, ó, de 28. Então, novamente, eu quero desenhar no meio do objeto, né? Pego esse plano aqui,
Está cortando o objeto ao meio. Por isso que foi importante lá no começo fazer a extrusão do de 14 simetricamente. Abro o esboço. Né? Vamos melhorar essa visualização aqui. Se quiser trocar aqui, ó, para aramado, vai em visualizar e pega estrutura de arame. Voltamos para esboço, círculo, círculo novamente. Onde eu clico, passa sobre a circunferência, que ele informa onde é o centro. Então esse centro é concêntrico às demais circunferências que a gente fez. Clica aqui e abre. E essa medida o desenho fala, um diâmetro de 28. Vamos clicar aqui, diâmetro de 28 milímetros. Conclui o esboço. Pode voltar para a visualização, estilo visual, sombreado com arestas. Opa, não estou vendo. Não tem problema. Modelo 3D, extrusão. E passa naquela região, olha, não é essa, a gente desenhou a menor. Clica aqui, ele quer fazer para um lado, você diz que é simétrico, e que medida agora? Vamos olhar lá, ó. Essa medida maior é essa maior aqui, ó, de 45. Ele vai distribuir para esse lado e vai distribuir para o outro lado, a medida de 45. Ele pegou 30, porque a informação da memória anterior arrasta aqui e alimenta com 45. Vou desabilitar uma sombra que ele está vendo aqui, ó. Visualizar, sombras, desmarquei, ficou melhor. Estava assim, ó. Sombra, às vezes o seu não está. Depende se você já acionou esse comando. Tá vendo que dá uma sombra que atrapalha um pouco, né? Você vai lá em sombra e desmarca. Fica mais limpo, né? Bom, no nosso desenho, ele tem um furo aqui, na extremidade da direita, e tem outro furo aqui. Esse da direita aqui, ó, ele tem um furo de diâmetro de 18. Então, o furo, eu posso escolher essa face, desenhar uma circunferência e mandar ele cortar, ou eu posso selecionar essa face, desenhar a circunferência e mandar ele cortar. Por que eu estou dizendo isso? Mas você não estava pegando o plano lá no meio? Eu pegava o plano no meio quando eu queria distribuir, né, para lá e para cá material. Agora eu quero cortar. Então cortar pode ser nessa face ou pode ser na outra. Eu vou pegar essa face, colocar o mouse por aqui, botão direito, novo esboço, ele posiciona a nossa frente, eu aproximo, círculo, botão esquerdo, novamente, e onde é que eu vou clicar? Ó, ele reforçou o centro. Fui lá, cliquei, abri no plano que a gente escolheu. E essa circunferência tem um raio de 9, ó, diâmetro de 18, raio 9. Ele está falando diâmetro, o software acho que vai pedir também diâmetro. Ó. Cota, olha lá, deu diâmetro. A linha de cota cruza totalmente a circunferência. 18. Alimenta aqui. Confirma. E agora a gente pede para o software fazer uma extrusão de corte. Ele não reconheceu. Você leva o mouse nessa região. Ele quer colocar material e você troca aqui, em vez de unir, recortar. Como ele tinha uma informação anterior de 45, que era o comprimento maior, né? Ele corta, dá uma olhada, senão você aumenta a medida lá. Cortou. Aqui na frente também tem um furo. Só que aqui ele está informando raio de 9. Se raio é 9, se eu precisar de diâmetro, é o dobro. Como é furo, tanto faz eu escolher essa superfície ou eu escolher essa superfície. Vou dar um F6 aqui, vou jogar o mouse aqui, abrir um novo esboço, vou aumentar um pouco, vou scroll, pegar círculo, círculo novamente, e ele me dá o centro aqui, ó. E vou cortar isso aqui. Ele falou raio de 9, o software está pedindo diâmetro, 9 vezes 2,
18. Confirmo e vou para a operação de extrusão. Ele não reconheceu, eu levo o mouse sobre essa circunferência ou o miolo, posso clicar na circunferência ou na parte interna. Ele quer colocar, eu digo não, é para cortar, corta com 45, não tem problema, desde que corte. Cortou. Tá? Na nossa peça, ele tem uma flange aqui, ó. Essa flange, nós vamos primeiro fazer essa separação aqui, ó. Tem um pequeno intervalo de 2 milímetros aqui. Vamos fazer esse corte de 2 e depois a gente constrói a flange, né? Essa aba. Então eu quero cortar, quero desenhar um retângulo com espessura de 2 nessa região aqui, ó. Levo o mouse aqui, botão direito, novo esboço, colocou na nossa frente. Pega um retângulo de centro aqui, ó, e clica mais ou menos por aqui, né? Sobre essa linha que é o plano. Clica aqui e abre. A única medida que a gente tem que pôr aqui é a espessura. O desenho falava 2. 2 milímetros, confirma. Ele saiu do lugar. Você pode pegar isso aqui, clica com o botão esquerdo, leva mais para lá, dá um ESC. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma medida aqui, ó. Coloca 6 milímetros aqui, dá um ESC. Com o botão esquerdo, clica e segura e leva ele sobre aquela linha lá, ó. Aproxima. Algo assim, ó. Então esse ponto aqui permite, né, ó, eu tirar, levar para lá, levar para cá. Quanto que eu deixo para fora ou para dentro, né? Ó, aqui já não deu certo, ó. Dá um ESC para fora, ó. Qualquer medida para fora, ó. Os dois não, né? Os dois eu vou pedir para esse retângulo cortar essa peça de lá para lá. Então os dois é a medida que importa. Qualquer coisa maior não tem problema, né? Vou confirmar, pedir extrusão, agora ele reconheceu sozinho, só que ele quer colocar material, eu peço para recortar. Poderia pedir para ele recortar, clicando aqui, ó, até, e informar ele, ó, viro e digo, até aqui, ó, ele corta até aqui. Dá OK, F16. Então agora com essa pequena abertura que existe, né, nós vamos fazer essa flange. Esquece esse arredondamento, que é mais fácil imaginar um retângulo de 26 milímetros, né, aqui na lateral, extrudando o comprimento desse cilindro. É o que nós vamos fazer. Então eu quero novamente nessa superfície, coloco o mouse aqui, botão direito, novo esboço. Vou pegar um retângulo normal, esse aqui, não com ponto, e vou clicar aqui, ó, nessa extremidade, clico para cima e arrasto para a esquerda. E clico de novo. Botão direito, OK. O desenho fala que a espessura dessa flange aqui, olha, tá aqui de baixo, ó, 3 milímetros. A de cima também tem 3, ela é igual, né? Então nós vamos colocar essa medida aqui, ó, daqui a aqui, 3 milímetros. E o comprimento dela? Aqui ela já está presa, né? Que a gente clicou na parte de dentro desse canto aqui. O desenho fala 26, ó, dessa linha de fora do cilindro aqui até a extremidade máxima, 26 milímetros. Só que você vai perceber que se você pegar a cotagem aqui, ó, vai lá em cota, pegar esse ponto, ou essa linha, tanto faz, e vir aqui, ó, não consigo pegar. Então eu tenho que colocar um ponto aqui, ó. Vou aproximar. Ele está aqui, ó. Ponto central. Clica aqui e com calma você vai no cruzamento. Ele está lá. Agora vai ser possível, ajusta, pegar a cota, olha, esse ponto, essa linha ou esse ponto é a mesma coisa, e o desenho falava em 26 milímetros. Tá? Então veja, ele tem os 3 milímetros de altura, está pegando na abertura
que a gente cortou, então só está faltando mais um retângulo. Eu não preciso desenhar. Você poderia pegar o retângulo e fazer exatamente o que a gente fez do lado de baixo. Mas é mais adequado e mais fácil você pegar uma linha, novamente, e linha de, olha lá, de centro. Clica aqui, em cima dessa linha que é o plano, qualquer medida, clica, botão direito, OK. Então, essa linha de centro vai servir de referência para a gente fazer um espelhamento. Nós vamos pegar esse retângulo e pedir para o software fazer um espelhamento dele em relação a essa linha. Então, eu preciso dessa linha de centro. Onde está espelhamento? Está aqui, ó. Veja que você tem um triângulo de uma cor, azul e outro preto. Está sugerindo, né, esse ícone, que um foi espelhado em relação ao outro. Clica aqui, ele fala, selecionar o retângulo. Você pode fazer do jeito que eu fiz, ou dessa forma aqui, ó. Espelhamento, padrão, né? Arrasta na linha que você quer, não pega de centro não, o retângulo, ó, selecionou. Aí ele fala, qual é a linha de centro? Você clica aqui e informa para ele, a linha de centro é essa daqui. Não apareceu nada, você tem que clicar em aplicar. Ele fez e agora você clica em concluído. E pode fechar aqui o esboço. Então veja que ele está aqui porque nós tínhamos escolhido essa face para abrir um esboço. Vamos para extrusão. Agora a gente vai em extrusão. Ele não reconheceu, a gente clica aqui, só que ele quer colocar para o lado contrário. A gente vem aqui e diz, coloque material até, dá um tombo e seleciona essa face. E dá OK. F6. Mas a nossa flange, ela é arredondada. Com quanto? Raio de 15. Toda essa curva, metade de 15, né? Mais 15 na outra aresta, vai dar 30, que era a largura que a gente tinha feito antes. Então vamos pegar arredondamento novamente, vamos colocar 15 aqui e vamos escolher, ó, essa aresta e esta e esta. OK. Nosso desenho tem um furo aqui no meio, né, concêntrico a essa curva, de um raio de 10 milímetros passante. Então eu vou selecionar essa região aqui, ó, e vou abrir um esboço aqui. Vou dar um pequeno tombo aqui para ele ficar na horizontal. Vou pegar a circunferência, círculo, onde eu clico aqui, passo o mouse na curva, ele gerou o centro, ó. Vou lá sobre aquele ponto, clico, pego cota e faço uma medida aqui de 10 milímetros. Confirmo o esboço, ele fez na superfície que a gente havia escolhido. Agora é só pedir extrusão, ele quer colocar material e a gente diz cortar. Vê se ele está cortando toda a peça. Olha lá, cortou, confirma. F6. E a nossa peça tem um alívio aqui, né? Esse furo aqui não é uma questão estética, é permitir que a peça tenha menos material. Então é uma economia de material, né? Ela vai ficar mais leve, vai ter menos material. O desenho dessa região que a gente vai cortar, ele não tem informação, ó. Não fala quanto é esse raio, não fala qual é o comprimento dessa linha. Por que ele não fala? Ele está dizendo o seguinte, olha, faça um furo nessa face, acompanhando o desenho da peça, desde que essa cópia seja 6 milímetros o que? Menor. Então, dessa linha para cá tem 6, dessa linha para cá tem 6, dessa curva para cá tem 6, e essa aqui também tem 6. Então, como que a gente vai fazer isso? O furo é nessa região. Botão direito aqui, novo esboço, ele trouxe a nossa normal, dá um ESC, seleciona essa linha com Ctrl, seleciona essa
e projeta uma geometria. Então, eu copiei parte do próprio objeto. Tá? Vamos pedir agora deslocamento. Ele vai deslocar essa cópia. Vai com o mouse sobre ela, clica e traz para baixo. E a hora que você trouxe para baixo, você alimenta pelo teclado a medida informada no desenho. 6 e dá um Enter. A mesma coisa com essa que foi copiada. Botão esquerdo, clica, leva para dentro, digita 6 e dá um Enter. Novamente, deslocamento, 6 e Enter. Eu preciso agora dessa curva aqui também com 6, né? O que nós vamos fazer? Botão esquerdo nessa curva, projeta uma geometria. Vai em deslocamento, vai sobre essa linha amarela que ele copiou, joga para dentro, digita 6 e dá um Enter. Copiou. ESC de novo. Seleciona essa curva, projeta a geometria, ficou amarela. Ó. Vai em deslocamento, sobre essa linha que copiou, clica, arrasta para dentro, digita 6, Enter. Então a gente copiou exatamente a forma do corpo 6 milímetros menor, sem ter que desenhar, copiando parte do próprio objeto. Eu só preciso dessa parte interna aqui para furar, que é essa aqui, ó. Então tem linha sobrando aqui. Tudo que está sobrando, a gente vai agora e corta. Ó. Corta aqui, aqui, aqui. Ele vai cortando por segmento. Onde ele passa em alguma linha, ó, você corta o que a gente não precisa, hein? Ó, acho que não tem mais nada. Dá um tombo nele, não tem. Confirma, conclui o esboço. Vamos para a extrusão. Ele não reconheceu a figura, você leva o mouse lá, essa região. Ele quer colocar, você diz que não, que é para cortar. Ele quer cortar com 10, mas a peça tem 14. Então você pode simplesmente pôr 14 aqui, ou então clica em até, vira a peça e indica, olha, corte até aqui. E ele cortou. F6. Então a nossa peça está pronta, né? Você tem que salvar isso numa pasta para que a folha de detalhamento, o desenho técnico, né, as projeções ortográficas, elas só são construídas, elas só são obtidas existindo um arquivo 3D salvo. Tá? Então salve em algum lugar e nós vamos já providenciar indo para o outro ambiente. Bom, vamos então para o ambiente do desenho técnico. Vamos em arquivo, novo, e vamos escolher aqui ISO IDW. Seleciona e criar. Vamos verificar essa folha. O botão direito sobre folha, editar folha, é um formato A3. Vamos trocar para A2, porque o nosso desenho e a escala que a gente vai usar, o A3 é pequeno. Ok. Observando que a margem e a legenda desse formato não estavam como determina a BNT. Com o arquivo 3D aberto, está aqui, eu simplesmente inicio o destaque clicando em base. E aqui não é muito natural, mas eu vou trocar a escala de 1.5 por 1, ou seja, 1,5 maior. E essa é a vista de frente que a gente precisa aqui. Vamos em projetada. Eu já consigo alinhar aqui, criando a vista superior, clico, busco o alinhamento horizontal, que
que seria a vista lateral esquerda, clico, busco a perspectiva mais adequada, que no nosso caso é essa, clico, botão direito, criar. Vou pegar no quadrado pontilhado vermelho e vou dar uma ajustada aqui. Então aqui nós teríamos aquilo que foi considerado projeção ortogonal normal, né? Eu tenho vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. E naquilo que é próprio por conta da geometria, as linhas invisíveis que representam regiões do objeto que nós não vimos, não conseguimos ver, né, em determinadas vistas, e essas linhas precisam ser representadas como linhas invisíveis. Ocorre que existe um recurso em desenho técnico que procura fazer com que a vista ofereça condições de legibilidade, né, de compreensão melhor, principalmente eliminando as linhas invisíveis. Então eu vou apagar essa vista superior, clicando sobre ela, e vou a partir da linha, a partir da vista frontal, realizar uma linha de indicação de corte. Leve o mouse na metade da geometria, como eu estou fazendo, tire um pouco para a esquerda, mantendo aquela linha tracejada, clica, vem com uma horizontal, clica, desce uma vertical, clica com o botão direito, continuar, vou dar um scroll aqui e vou levar mais ou menos por aqui. Vamos arrumar um pouco aqui, ó, dando ESC e puxando isso que a gente vai chamar de linha de indicação de corte. É preciso existir uma vista onde você indica o corte, aqui denominada de corte AA. As setas estão indicadas para baixo e foi feita a vista de corte. Essa nomenclatura que o software gerou, vamos selecionar e vamos levar para baixo. E aqui nós temos que alterar. Com 2 cliques, arrasta tudo, caixa alta, nós vamos colocar corte AA. Não é mais vista superior. Por que que não é? Parece, mas não é. Essa vista está cortada. A vista superior aparecia as linhas invisíveis. Elas não estão mais aparecendo. Então, esse corte AA é como se fosse um plano imaginário, plano secante, que cortasse o objeto ao meio, e por onde ele sofreu o corte, esse corte é representado pela linha achurada, essas linhas inclinadas em ângulos de 45 graus. Correto? Embora a vista frontal tenha bastante linhas invisíveis, eu ainda preferi fazer dela, a vista frontal, a vista onde está indicado o corte. Essa aqui, do jeito que ela está, é apenas a vista lateral esquerda, onde a única forma que a gente não enxerga é o furo da flange, representado por essas linhas invisíveis. Eu também vou trocar essa que seria a vista lateral esquerda por uma vista de corte. Então vou selecioná-la e vou apagá-la. Novamente eu vou na vista frontal, que nesse caso é a vista que permite essa indicação. Vou buscar seção, seleciono a vista e procuro encontrar a metade dela. Achei. Sobe um pouquinho, não clica aqui, sobe um pouquinho, está vendo uma linha tracejada, clica, vem com uma vertical para fora do objeto, clica, leva para a direita numa linha horizontal, clica com o botão direito, continuar, ela aparece, scroll, clica, botão direito,
está criada. Eu cliquei 2 vezes, não tem problema. Então veja, vamos puxar também essa indicação do corte BB, sempre essa linha de corte, linha de indicação de corte maior que a geometria. Ele gerou isso aqui, nós vamos colocar aqui, e pela norma BNT nós vamos trocar 2 cliques aqui, e vamos escrever corte BB. Está aqui. Veja que aquela região onde aparecia a linha invisível não existe mais, porque ali foi cortado, então a gente vê isso. A hachura representa exatamente o que a gente vê em corte. Vamos colocar uma cotagem para padronizar a cotagem. Vamos em anotar, cota, vou pegar essa medida daqui, aqui, e vou levar aqui. Ok. A gente sabe que a linha de chamada não encosta na geometria, ela está encostando, e essa seta está pequena. Dá um ESC, botão direito sobre a cota, editar estilo de cota, vai abrir um menu de exibição. Aqui nós vamos trocar o tamanho da seta por 5. Essa parte de seta, que existem outras, né? Vamos deixar igual a de cima, como preenchido. A linha de chamada não vai encostar na geometria, vamos colocar 2. E a linha de chamada vai ser mais alta que a ponta da seta, também em 2. Vamos salvar e fechar. Já corrigiu aqui. ESC, podemos baixar um pouco essa medida aqui. Tudo que fizermos agora sai já corrigido. Vamos aplicar, primeiro, antes de cotar, as linhas de centro. Eu tenho 2 circunferências aqui, concêntricas, portanto aqui vai marca de centro. Vou clicar na de dentro e ampliando, dou um ESC, serve já também para representar a circunferência maior, a circunferência de fora. Clico novamente, pego essa daqui, ESC, jogo para fora, e essa eu jogo um pouco para lá, e essa também jogo para fora, e um pouquinho para cá. Aqui também eu tenho marca de centro desse furo e desse arredondado. Vou pegar na maior, vou dar um ESC, puxo aqui, serve para as 2 formas. Aqui eu não vejo esse furo, mas ele existe, mas está em corte, e eu também posso representar aqui como sendo de furo de seção circular. Só que não é a linha invisível, porque está em corte, e eu estou vendo que foi cortado. Então aqui a gente vai colocar uma linha de centro bissetora, clicando aqui e aqui. Poderia clicar na de baixo, mas elas vão se emendar. É melhor dar um ESC e puxar bastante para cá e puxar bastante para cima. Ou seja, uma linha de centro, pegando já os 2 furos. Aqui também não adianta eu colocar uma linha de centro nesse furo, que eu não vejo, porque vai coincidir exatamente onde está passando a linha de corte. Então não há necessidade de colocar aqui. Mas aqui existe. Esse é o furo da parte onde tem os diâmetros maiores. Aqui e aqui, dá um ESC e puxa essa linha para fora da geometria. Um pouco mais, talvez. Correto? Muito bem. Então, esta é a vista frontal. Esta não é mais a vista superior, porque é um corte AA. E essa não é mais a vista lateral esquerda, é um corte BB. Perfeito? Vamos cotar aqui a distância entre os centros das extremidades, onde existem as circunferências. Vamos pegar a cota, posso clicar na circunferência, e na circunferência
Ele informa que é 70 milímetros, acho que vocês se lembram dessa medida. Em cota, eu já vou pegar essa medida aqui, raio de 20, ok. Essa aqui, raio de 14, não se esquecendo que essas medidas o software está trazendo lá do ambiente parte. Aqui 9. Aqui também tem uma medida, vou colocar dentro da figura, 26. E aqui também tem outra, 20. Que eram medidas 6 milímetros maiores daquilo que já estava desenhado. 6 milímetros vai aparecer aqui, ó. Confirmo, aproximo, dou ESC, vou jogar essa medida um pouco para fora. 6 milímetros. Essa vista aqui, ó, nós vamos aplicar uma cota em cadeia. Cota novamente, cadeia. Você tem que indicar o que você quer cotar. Eu quero cotar a distância entre essa linha, clico, essa linha, clico, essa linha, clico e essa aqui também. Levo o mouse para cima, botão direito, clico em continuar, apareceu, clico e OK. Perdão, novamente. Cota, cadeia, essa, levo para cima, continuar, clico e botão direito, criar. Veja que se eu não tivesse mudado aquele segundo tipo de seta, que estava uma bolinha, ela ia aparecer aqui agora. Esses diâmetros aqui na vista superior, eu não vou cotar em cadeia, não. Eu vou pegar aqui esse diâmetro daqui, aqui, mede 28 milímetros, confirmo. Esse maior mede 40 milímetros, se for o caso depois a gente ajusta essas medidas. Aqui mede 14, ok. Vou tirar daqui de dentro, dei um ESC, permitiu. Aqui também 15, ok. O de 10 vou deixar aqui dentro, ok. Tá? Essa região aqui, a gente sabe que tem muitas medidas. Daqui aqui tem 26, daqui aqui tem 3, o intervalo entre as abas tem 2 milímetros, tem um furo de 10. E eu estou achando que mesmo estando 1,5 vezes maior, é uma região muito pequena para fazer isso. Então eu vou selecionar essa vista, com um clique com o botão esquerdo, vou lá inserir vistas e vou pôr um detalhe. Ó. Clico em detalhe com o botão esquerdo, ele está informando 3 por 1, 3 vezes maior, e eu vou clicar mais ou menos por aqui com o botão esquerdo e vou arrastar uma circunferência. Ele já gera a imagem de detalhe 3 vezes maior. Clica onde você quiser, por exemplo aqui, dá um ESC. Aqui você pode ajustar com o botão esquerdo, ampliando ou tirando do lugar, né? E você vê o que está acontecendo aqui. Aqui é um detalhe, não é corte. Corte a gente tem corte AA e corte BB. É um detalhe, então vamos separar por categoria. Então, se é o primeiro detalhe, é um detalhe A. Clica na letra C, digita A, trocou. Dá um ESC, você pode colocar esse A em várias posições. Olha. Menos aqui talvez, né? Dentro não seria o mais adequado. Eu vou colocar aqui do lado de fora. Aqui. E, portanto, isso que saiu quando a gente fez detalhe, vem para o pé da vista. E não vai mais ser C. Vai ser detalhe A. Dá 2 cliques, seleciona, detalhe A. E ajusta com um ESC mais ou menos por aqui. Tá? Então aqui eu tenho o desenho que aumentou 3 vezes, mas as medidas não mudaram. Então nós vamos cotar isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é que esse furo é um furo de seção circular. Então vou pegar uma linha bissetora e aqui eu vou colocar uma.
Não preciso clicar embaixo, senão elas vão emendar. Né? Como elas estão muito próximas, eu vou dar um ESC e vou puxar bastante, e vai servir para as duas. Ó. Tá? Vou pegar a cota e vou dizer que daqui a aqui era 26 quando a gente desenhou. Ó, 26. Veja que ele está 3 vezes maior, mas a medida não cresce 3 vezes. Né? Vou dizer que essa espessura aqui tem 3 milímetros, e tem mesmo. Aqui também 3, vou levar um pouquinho mais para fora, para a seta não ficar sobreposta. A espessura entre as flanges tem 2 milímetros. E quanto mede esse furo? Daqui a aqui, vou pôr aqui embaixo, 10 milímetros. E quanto mede o centro desse furo em relação à extremidade? Vou pegar a extremidade e o centro, 15 milímetros. Então veja que todas essas medidas nessa região pequena ia ficar muito complicado. Então, detalhe interessante. Você traz só aquela área que você quer trabalhar, uma informação, uma cotagem, especifica quantas vezes maior, mas quem cresce é o desenho e não a medida. Tá? Uma coisa importante aqui é que muita gente pode estar pensando aqui, bom, se aqui era o furo, né, e furo de seção circular, representado, tem que ser representado por uma linha de eixo. Aqui também não teria que colocar uma linha de centro? Isso aqui está em corte. Eu não posso colocar por uma razão muito simples. Essa linha que nós estamos vendo aqui, ó, é essa aqui que está em vermelho. Ó. E ela ela está no espaço de 2 milímetros. Então ela não está representando o diâmetro total do furo. Se eu cotar isso aqui, né, vai dar uma diferença. Bom, vamos arrumar aqui, depois eu volto aqui. Centralizamos aqui. Né? Vamos melhorar um pouco essa distribuição. A vista de detalhe não precisa estar alinhada com nada. Vou descer um pouco aqui a de corte para poder entrar o nome da vista aqui, ó, frontal. Vista frontal. Vou arrastar e vou colocar 5. Olha lá. Então não é mais, essa aqui não é mais vista superior, porque é a vista de corte. Essa não é mais a vista lateral esquerda, porque é a vista de corte. Corte BB e corte AA, na orientação em que as linhas de corte indicam. Perfeito? E esse é um detalhe AA. Deixa eu explicar o que vai dar aqui, ó. Se eu colocar, imaginando que esse fosse esse furo aqui, ó, vou trazer ele bem perto aqui, ó. Se eu imaginar que isso aqui fosse o furo dessa região, olhando por cima, né, eu colocaria a bissetora aqui e aqui. Quanto mediu, ó, de centro a centro? 70 milímetros. Então, se eu medisse aqui, tinha que dar também 70 milímetros. E não vai dar. Olha lá, dá 69 milímetros e 97 centésimos. Né? Será que eu cometi algum erro? Não, não cometeu. É que essa linha não representa a parede do furo. Essa linha representa esse pedaço do furo, mas do cortado. Então, esses 3 centésimos é essa diferença. Então, eu não poderia usar esse desenho para informar que daqui, aqui, mede 69,97. Não mede. Então, é preferível não colocar essa medida, entendendo por quê. Até porque não vai fazer falta, né? Eu tenho aqui, ó, nessa vista, com a distância de 70 milímetros entre centros, eu consigo definir a estrutura principal dessa peça, com raio de 20 nessa extremidade e com raio de 14 na outra extremidade. As flanges foram cotadas aqui, né? O que a gente pode fazer ainda é pedir uma cotagem daqui, ele vai pegar o centro, até essa extremidade, ó, que não vale a pena, está dando uma fração ali, né? Por que não vale a pena? Porque se daqui a aqui tem 70 e aqui tem 14, eu sei quanto mede isso aqui. E esse daqui, onde a curva encontra com a flange, mede 26, representado aqui. Bom, o corte, então, nós vimos, né, que ele é uma forma de permitir
que as vistas sejam melhor entendidas, principalmente naqueles locais onde existem linhas invisíveis. No nosso caso, a linha invisível na vista frontal continua, porque foi nela que a gente indicou as linhas de corte. Então, uma coisa é indicar a linha de corte, você indica numa vista, e outra coisa é realizar o corte em alguma vista, que no nosso caso está no lugar daquela que seria a vista lateral esquerda, e o corte AA está no lugar daquela que seria a vista superior. O assunto corte tem toda uma conceituação, e eu vou pedir que vocês peguem a apostila e lá verifiquem o que é corte, para que serve o corte, quais são os tipos de corte, características, etc, etc. Mais uma coisa aqui, essa vista, dessa perspectiva isométrica, tem duas linhas de tangência, ou duas arestas de tangência, né? É aquela linha que separa o plano com a curva, ou curva com plano, ou vice-versa. Na norma BNT, essa aresta de tangência, ou linha de tangência, não existe. Então nós vamos com o botão esquerdo sobre o quadrado da vista, quadrado pontilhado, dá 2 cliques, vamos em opções de exibição e logo aqui desmarcar arestas tangentes, ok. Essa é a forma correta de representar. Perfeito? Então o corte é um acréscimo de recurso, permitindo que detalhes sejam melhor entendidos numa geometria, através de um corte realizado por um plano secante, e onde esse plano corta o objeto, esse corte é representado por linhas achuradas, são essas linhas inclinadas. Na vista em corte, se existir alguma linha invisível, ela não é representada. Não é representada. A vista de corte prioriza a superfície que foi cortada pelo plano secante. Então, aqui está uma complementação das projeções ortográficas utilizando o corte. Temos ainda um outro recurso complementar às projeções ortográficas, que são as vistas auxiliares. Esse é assunto para uma outra videoaula. Até lá!